Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e nesse vídeo nós vamos falar sobre as forças alterando o movimento dos corpos, isto é, nós vamos começar a estudar as leis de Newton, tá? Bom, o objetivo dessa aula é o objetivo um, é relacionar a resultante das forças aplicadas em um corpo com a aceleração que ele desenvolve por meio do princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, tá? Então vamos lá. Qual é o princípio fundamental de dinâmica ou segunda lei de Newton? Veja o seguinte: no caderno passado nós estudamos a primeira lei de Newton ou o princípio da inércia, tá? Que é basicamente estudar a inércia em si. Então nós vimos que o princípio da inércia, se a resultante é zero, a velocidade é constante, assim o corpo pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Portanto, a aceleração do corpo vai ser nula. Agora, no princípio fundamental da dinâmica, caso sua resultante seja diferente de zero, o corpo pode estar em movimento retilíneo acelerado, ou movimento retilíneo retardado, ou movimento circular uniforme, ou movimento circular acelerado, ou movimento circular retardado. Em outras palavras, né, duas coisas aqui diferentes. Ou é um movimento retilíneo variado, ou é um movimento circular uniforme ou variado. E para isso a velocidade vai ser variável, portanto a aceleração ou a resultante é diferente de zero, tá? Aqui a gente lê de cima para baixo e aqui a gente lê de baixo para cima para poder relacionar. Então, a inércia diz para a gente que a resultante é nula, enquanto que o princípio fundamental da dinâmica, a resultante vai ser diferente de zero para a gente poder analisar. A velocidade é constante e a velocidade aqui vai ser variável. Aqui o corpo está ou em repouso ou com movimento retilíneo uniforme. Aqui tem várias possibilidades. Movimento retilíneo acelerado, retilíneo retardado, movimento circular uniforme ou circular acelerado ou circular retardado. E além disso, aqui a aceleração vai ser zero e aqui ela é diferente de zero, tá? Bom, qual é então a segunda lei de Newton em termos matemáticos? Em termos matemáticos, a segunda lei de Newton diz para a gente o seguinte: a resultante do corpo é a massa do corpo vezes a sua aceleração. E aqui nós temos a fórmula na intensidade. Lembrando que na nossa última aula nós estudamos a aceleração vetorial, que nada mais é do que a soma da aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial, tá? Se eu quiser resolver isso aqui em termos matemáticos, em termos numéricos, a gente tem que usar o módulo. Lembrando que o vetor resultante, por se tratar de um vetor e ser igual ao múltiplo do vetor aceleração, então resultante e aceleração sempre apresentam a mesma direção e sentido. Exemplo: o jogador Messi aqui, como vocês podem ver, inicia a arrancada em linha reta, ou seja, executa um movimento retilíneo acelerado, porque ele está acelerando, durante a partida da Copa do Mundo em 2014. Aqui embaixo nós temos um exemplo de movimento circular. Nós temos aqui o centro da curva, nós temos a trajetória, nós temos um carro que está fazendo a curva. Então, nesse momento, ele tem uma aceleração igual a resultante que aponta para o centro da curvatura, tá? Então, esses são pontos interessantes, importantes que nós estamos analisando nesse conteúdo. Mas vamos encerrar o conteúdo por aqui. Então, o nosso conteúdo é entendermos que tem a segunda lei de Newton, tá? Ela é diferente da primeira lei, enquanto que a primeira lei vai falar para a gente que a resultante é nula, a velocidade é constante, o corpo pode estar em movimento ou em repouso, tá? Se tiver em movimento vai ser retilíneo e uniforme e a aceleração é nula. Já a segunda lei fala coisas totalmente diferentes, tá? Primeiro, a resultante vai ser diferente de zero na maioria das vezes. O movimento pode ser acelerado, retardado, e além disso ele vai ser curvilíneo ou reto, só que quando for em linha reta ele vai ser um movimento acelerado ou retardado. A velocidade ela é variável e a resultante é diferente de zero, ou seja, a aceleração, tá, é diferente de zero também, tá bom? Coloca aqui, ó, resultante e a aceleração.
tá? Que a gente usa também. E outro detalhe é como que eu escrevo a resultante. Em outros livros vão colocar assim, ó, força resultante é massa vezes aceleração com letras mais usuais, tá? F de força, M de massa, A de aceleração. Aqui no nosso livro, eles colocam a letra R de resultante, que é força também, tá? É a mesma coisa. E para aceleração é colocado a letra gama, que é uma letra grega, tá? Que parece uma gaivota aí. Essa é a letra gama, tá bom? Aqui embaixo vocês vão encontrar os exercícios que eu vou colocar para vocês na plataforma. É o exercício 1 e 2 aqui, ó. Esse exercício aqui, o 1 e o 2, tá? Para fazer já já. E para a tarefa de casa, vocês vão ficar responsáveis por resolver o exercício do objetivo 1, tá? Tarefa mínima, deixa eu chegar lá. Vamos ver se vai aparecer aqui. Aqui, ó. Objetivo de aprendizagem 1, tá bom? Essa tarefa mínima aqui, ó. O exercício 1 a 4. Eu vou resolver o exercício de 4 a 7 agora com vocês, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui eles. Deixa eu colocar aqui no PowerPoint, no Paint. E vamos lá. Deixa eu abrir aqui agora. Vamos resolver. Primeira questão, primeiro exemplo. Analise as afirmações a seguir utilizando as leis de Newton. A primeira afirmação diz: quando a resultante apresenta apenas componente centrípeta, a velocidade vetorial não varia. Então, aqui nós temos uma incompatibilidade, né? Ou melhor, uma incoerência, porque se você tem uma força resultante e ela apresenta componente centrípeta, então significa dizer que você está no movimento circular. No movimento circular, a velocidade obrigatoriamente tem que variar, como a gente viu no esquema no início dessa aula e também no final do caderno passado. Segunda afirmação. Então, essa aqui é falsa. Segunda afirmação. Quando a resultante é paralela à trajetória e no mesmo sentido da velocidade, o movimento é certamente retilíneo e acelerado. De fato, se a resultante ela é paralela à trajetória, significa dizer que a resultante é diferente de zero. E se a resultante é diferente de zero, isto significa dizer que existe a aceleração, tá? A aceleração também é diferente de zero e, portanto, a velocidade varia. E se a velocidade varia, significa dizer que ou é um movimento acelerado ou retardado. Como a resultante tem o mesmo sentido da velocidade, então vai ser acelerado, tá bom? Se a resultante tem o mesmo sentido da velocidade, a resultante tem o mesmo sinal da aceleração, tá? E se a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, então a aceleração vai estar fazendo aumentar a velocidade logo acelerado. Então a segunda afirmação é verdadeira. E a terceira? Quando a resultante é paralela à trajetória e no sentido contrário, então o movimento vai ser acelerado? Falso, né? Porque se a B é verdadeira, não tem como a terceira se acontecer, tá? Logo, vai ser falso, tá bom? Essas duas aqui são antagônicas, né? Se uma acontece, a outra não tem como ocorrer. Então, alternativa correta, letra B, só a segunda é verdadeira. Próximo exemplo, um corpo de 1 kg em repouso é submetido à ação de 3 forças coplanares, como ilustrado nessa figura aqui. Esse corpo passa a se locomover no movimento retilíneo acelerado no plano. Pode-se afirmar que o módulo da aceleração do corpo em metros por segundo, a direção e o sentido do movimento são respectivamente qual? Então vamos lá. Nós temos aqui um corpo M, né? Ele tem 1 kg e cada quadradinho desse aqui tem 2 newtons. Aqui é interessante ressaltar que 1, 2, 3, 4, 5 newtons. Então esse aqui pode ser 5 newtons. Porém, deixa eu fazer um esqueminha aqui, que do jeito que está aqui, não vai ficar tão legal, né? Então deixa eu dar um zoom desse tamanho aqui, fica mais fácil da gente ver, né? Então, vamos ver aqui. Desculpe aí essa tosse, eu não consegui pausar aqui. Então vamos ver como que a gente pode estar resolvendo aqui essa questão, tá? Deixa eu só verificar se que tá gravando direitinho, tá ok.
Então vamos lá. Tá tudo ok aqui no OBS, tá gravando tudo bonitinho. Então, se você observar, se vocês observarem bem, essa força aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, ou seja, 10 newtons, tá? Essa daqui, ó, essa daqui eu não tenho a quantidade de quadradinhos correta, porque ele está na diagonal, então eu posso simplesmente usar o teorema de Pitágoras aqui e observar o seguinte. Nesse caso nós temos 3, então vai dar 6 newtons aqui, porque cada um vale 2, né? E aqui nós temos 2, 4 newtons, tá bom? Aqui é só aplicar o teorema de Pitágoras, mas uma coisa que eu quero explicar para vocês que é interessante é o seguinte. Existe um triângulo retângulo chamado triângulos pitagóricos, tá? É um triângulo que um dos catetos é 3, o outro é 4 e a hipotenusa é obrigatoriamente igual a 5. Vocês podem conferir no teorema de Pitágoras, lembrando que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? E aí toda vez que nós tivermos um triângulo básico 3, 4, 5, qualquer triângulo que for múltiplo desse também vai seguir a mesma regra. Por exemplo, se aqui for um 20 e aqui for um 12, eu posso fazer o seguinte, ó, o 20 é 5 vezes 4 e o 12 é 3 vezes 4. Ou seja, aqui embaixo, ó, usando a regra dos triângulos pitagóricos, esse aqui é 3, aqui é 4, então aqui é 3, aqui é 5, então obrigatoriamente esse aqui tem que ser 4, só que está multiplicado por 4, ou seja, 16, tá? Então o triângulo 20, 12, 16, 12, 16 e 20 também é um triângulo pitagórico, tá? Multiplicado por 4. Por que eu falei isso? Porque observa só, o 2 aqui, gente, o 4 aqui é 2 vezes 2 e o 6 aqui é 3 vezes 2, né? Nesse caso aqui não serve, então vou ter que utilizar de fato o teorema de Pitágoras. Então como que eu vou fazer aqui? Ó? Vou chamar isso aqui de x, tá? Então x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado é igual a 24 mais 36. Então x quadrado é igual a quanto? 60, né? Ou seja, x é igual a raiz de 60, que é a mesma coisa que 2 raiz de 15. 2, 60, nesse caso aqui o 60, pessoal, é 4 vezes 15, tá? O 4 tem raiz quadrada exata, que é 2 e o 15 não. Esse outro triângulo aqui do lado, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Transformando o triângulo em retângulo, tá? Conta quantos quadradinhos tem, ó, 2, 4. Deixa eu ver aqui. Ele quer aceleração, né? Bom, se o corpo tem 1 kg, então eu vou usar resultante é massa vezes aceleração. A resultante nós vamos calcular aqui. A massa eu já sei que é 1 kg, então a aceleração vai ser igual a resultante. Então só precisa calcular qual que é o valor da resultante. E na verdade, ele pede o valor e o sentido. Então é bem simples. Ó. Se você observar, eu vou fazer de uma outra maneira que é mais fácil que a maneira que eu estava fazendo. Aqui é 6 newtons, tá? Vou até, nem precisa disso aqui, tá bom? Acabei de ver que dá para resolver de uma maneira mais fácil, bem mais fácil, porque é uma questão simples, tá, gente? Esquece tudo isso aqui que eu falei para vocês até agora, tá bom? E só pensa no seguinte, ó. Esse aqui é 6 e esse é 6, né? Porque tem 3 quadradinhos. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui tem 5 quadradinhos, ou seja, 5 vezes 2, 10 newtons. Então, ó, essa parte de cima cancela com essa parte, que tem sentidos opostos, tá? Esse aqui cancela com esse, porque estão em sentidos opostos, um aponta para cá, outro para cá. Então sobra 4 newtons. Então, nesse caso, a resultante é 4, a massa é 1 e a aceleração eu quero encontrar. 1 vezes a aceleração é a aceleração, então a aceleração também é 4 metros por segundo. Nesse caso, como o da esquerda cancela com o da direita, esse de cima cancela com esse, então vai sobrar a força N para cima, a força igual a 4 para cima, então é paralelo ao eixo X para cima. Que é bem mais simples de resolver do que fazer aqueles cálculos que eu estava planejando fazer para chegar no mesmo resultado, tá? E para o nosso último exemplo de hoje, como vocês podem ver aí, um corpo está sujeito a 3 forças coplanares, cujas intensidades constantes são 10, 40,
10, 4 e 3 newtons. Suas orientações encontram-se definidas no esquema. Então nós temos um esquema aqui, né? Um gráfico, na verdade. Deixa eu printar, não. Deixa eu dar um zoom nesse gráfico aqui. Ó, vou colocar ele até aqui. E ele fala pra gente o valor do seno aqui, que é interessante, ó. As informações aqui do seno. Muito importante para a gente estar usando essa questão. E a questão é a seguinte: ó, a aceleração do que o corpo adquire quando submetido exclusivamente a essas três forças aqui tem módulo igual a 2. Então ele já fala a aceleração para a gente. Ele quer saber qual que é a massa do corpo. Bom, a gente acabou de ver a aula resumida é o seguinte: a resultante é massa vezes a aceleração, tá? Eu quero saber a massa. Ou seja, eu tenho que ter a resultante e a aceleração. A aceleração já tenho aqui no enunciado. E a resultante, como vocês podem ver, obviamente, ela está aqui, né, nesse gráfico. Uma coisa que é importante aqui é você destacar o seguinte, ó. Para essa aqui nós vamos utilizar ó, essa força, tá? E essa força aqui para cima, tá bom? Quem que é essa força aqui na horizontal? É eu pegar esse cara aqui, que eu vou chamar essa aqui de Fy e essa aqui de Fx. Como que eu faço para calcular o Fx? Ó? Vejam, seno de 37 é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? E cosseno de 37 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, eu teria o quê? Seno de 37 é igual ao Fy sobre 10 e cosseno de 37 graus é igual a Fx sobre 10. Isso aqui é interessante porque eu posso usar, por exemplo, ó, multiplicando cruzado aqui, que o Fx é 10 vezes o cosseno de 37. E se você olhar aqui, cosseno de 37 é 0,8, ou seja, o Fx é igual a 10 vezes 0,8, que é 8 newtons. Então, para cá, eu tenho 8 newtons. E para cima, ora, se é 8, 10, então só observar. 10 é 2 vezes 5. O 8 é 2 vezes 4. Que é aquela questão dos triângulos pitagóricos que eu expliquei lá no início. Isso aqui é 5, aqui é 4, então obrigatoriamente isso aqui vai ser 3. Então vai ficar 2 vezes 3, que dá 6 newtons. Mas para você entender também que é interessante, ó, multiplica cruzado aqui. O Fy é 10 vezes seno de 37 graus. Ora, seno de 37, 0,6. Ou seja, é 10 vezes 0,6 que dá 6 newtons. Ou seja, o triângulo pitagórico lá. É interessante que a gente economiza cálculo, tá? Dá para fazer só pensando aqui. E aí, esse nosso desenho aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 4 newtons para cá. Vai ficar 8 para cá, vai ficar 6 para cima e 3 para baixo, tá bom? Então, horizontalmente, nós vamos ter 4 newtons para cá, né? Porque 8 menos 4 dá 4. E nós vamos ter 6 newtons para cima, ou seja, 4 e 6. A gente até fez aqui em cima o cálculo, né? A pergunta é, qual é a massa do corpo? Então, como que eu faço para calcular a resultante aqui? A resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, a resultante ao quadrado é 36 vezes 16, ou mais 16, né, que vai dar 60. Aí, 60, que aí a resultante então vai ser a raiz quadrada de 60, que é igual a 2 raiz de 15, tá? O que não resolve muito aqui a questão pra gente, mas deixa eu ver o que a gente pode usar aqui ainda para terminar de responder essa questão. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. E aí, a gente vai observar o seguinte. Deixa eu ver. Ele quer saber a massa, né? Então, a resultante, como eu expliquei para vocês, é 8 para a direita, menos os 4 da esquerda dá 4. Ah, tá. Então aqui é 3, ó. 6 menos 3 é 3. Por isso que não está dando certo. Então, deixa eu apagar aqui. Em vez de 6 aqui, e consequentemente aqui não vai ser 36 e nem aqui 60, tá, gente? Então deixa eu apagar aqui.
Ó, por causa do seguinte, aqui tem que ser 3 newtons, e aí usa o teorema de Pitágoras. R ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então a gente vai ver que a resultante é 5, né? 5 newtons. Ele já pode fazer aqui, então vai dar 9 mais 16, que dá 25. Então R é igual a raiz de 25, portanto a resultante é igual a 5 newtons, tá? A resultante é 5, logo resultante é massa vezes aceleração. Passando aqui nós temos 5 newtons e a aceleração é 2, né? Isso é 2 metros por segundo ao quadrado. Aí você passa 2 dividindo, então a massa é igual a 5 dividido para 2, que é 2,5 unidade de massa, 2,5 quilogramas, tá? Letra C. E com isso, nossa aula vai chegando ao fim. Peço a vocês que deixem um like e um comentário para poder fazer chamada, tá bom? Não esqueçam. Eu estou anotando as pessoas que estão assistindo as aulas, então continue assistindo. E aí, até a nossa próxima aula. Uma boa semana para todos vocês e até mais, pessoal. Um grande abraço. Falou!